Olá, pessoal! Nós vamos falar, de uma maneira introdutória, o que é uma função de primeiro grau, como resolver uma função de primeiro grau. Em outros vídeos, nós vamos abordar exemplos um pouquinho mais consistentes, E depois nós vamos ver a aplicação. Primeiramente, o que é uma função de primeiro grau? Uma função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui. F de x é igual a ax mais b. Nossa, professora, quem é A, quem é B? A é um número qualquer, A tem que ser diferente de zero e B é outro número qualquer. Pode ser um número inteiro, pode ser um número negativo, pode ser uma raiz, pode ser uma fração e tudo mais, tá? Então, o nome do A é coeficiente angular e o nome do B é coeficiente linear. Para nós termos uma função de primeiro grau, o que vai acontecer aqui? O A não pode ser zero, porque, olha, se for zero, o que vai acontecer aqui? Some esse pedacinho. Sumindo esse pedacinho, a minha função passa a ser só um B, que é uma função constante, tá? Então, tem que ter o A aí diferente de zero, onde A vai ser um número qualquer. O B pode ser zero, não precisa ser zero, mas ele pode sim ser zero. O formato, o gráfico de uma função de primeiro grau ou uma função afim, ela é sempre uma reta, tá? Como a gente constrói o gráfico, eu vou atribuindo valores para x, pelo fato de se tratar de uma reta, eu preciso atribuir só dois valores. Que valores? Quais eu quiser. Mas num outro vídeo, nós vamos falar sobre a construção de gráfico. Neste primeiro vídeo, nós só vamos entender o que é uma função de primeiro grau. Então, ela chama função de primeiro grau, porque o xzinho aqui, ó, o x está elevado a 1, por isso que ela chama função de primeiro grau. Para ser uma função de primeiro grau, o a, que é o número que acompanha o x, tem que ser diferente de zero. Além disso, o x só pode estar elevado a 1. Não aparece nada, porque quando está elevado a 1, o x a gente não precisa colocar, tá? Então, essa seria a definição básica de uma função de primeiro grau. Quando a gente olha para o a, que é o termo, que acompanha o x, neste exemplo numérico, vale 5, a gente já consegue, só de olhar a função, saber se ela é uma função crescente ou uma função decrescente. Pelo fato do 5 ser um número positivo, nós podemos dizer que essa função é uma função crescente, tá? Então, toda vez que o a, quem é o a mesmo, é o número que acompanha o x, for maior do que zero, nós dizemos que essa função é crescente. Então, vamos supor que eu queira calcular um valor para essa função. Que valor? O valor que eu quiser, Por exemplo, fazer o x valendo meio. Pronto. Ah, por que meio? Porque eu quis, tá? É a gente que está escolhendo um valor aleatório aqui. Bom. Então, o que eu vou fazer? Olha o exemplinho. Não era x no lugar 5, aí vinha o x. Quem está no lugar do x? O meio. Então, eu vou lá e coloco 5 vezes o valor do x, que no caso aqui eu atribuí meio. Pode ser qualquer outro valor? Pode, tá? Mais um. E aí, como eu faço essa conta? Nossa, professora, já tinha que colocar a fração, Na verdade, como que a gente faz essa conta? Teoricamente, seria só multiplicar o 5 pelo 1,
né? Mas às vezes a gente pode pensar, mas e se aparecesse outra fração, como que eu faço? Então, aqui está o meio, tá? É sempre multiplicando. E aí, eu vou lembrar que embaixo do 5 não tem ninguém. Se não tem ninguém, na verdade, tem o número 1. E como que eu faço uma multiplicação de fração? É sempre o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Sempre, sempre. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, multiplicação de fração é tranquilo. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vou apagar esse. Terminei a conta? Não, porque eu ainda tenho que somar 1. Eu vou apagar esse pedacinho aqui, que foi só para a gente explicar como aconteceu. E faço aqui mais 1. Por que mais 1? Porque era o que pedia para fazer, né? A função é como se fosse uma regra, pedia para somar mais 1. Bom, agora, na verdade, eu tenho a soma de uma fração com um número. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, 5 sobre 2 mais 1. A gente não pode sair somando direto fração com um número, tá? Então, a gente vai lembrar que esse 1 também pode ser escrito em formato de fração. Quando não tem ninguém embaixo, na verdade, tem o número 1. E agora, como que eu faço essa conta? Eu tenho que tirar o MMC, tá? Eu não posso sair somando de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, como que eu faço o MMC? Eu pego os dois denominadores, que são denominadores, os números de baixo, e multiplico. Então, 2 vezes 1, 2. O que eu vou fazer aqui? Sempre eu vou dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima, tá? Então, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 5, 5. Mais o denominador continua sendo 2, né? Que a gente achou, o denominador em comum aí é 2. Faço a mesma coisa. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, as frações têm o mesmo denominador. Então, eu posso efetuar essa soma. O que eu faço com o número de baixo? Eles são iguais? Eu não somo, eu copio eles. Então, 2. Em cima, eu somo 5 mais 2, 7. Finalizei o valor dessa função para quando x vale meio. Poderia ser qualquer outro valor? Poderia. Então, por que foi meio? Porque foi um número que eu escolhi para explicar para vocês. Outra coisa que é importante a gente deduzir aqui na fração é achar o zero da função de primeiro grau ou a raiz. Então, vamos lá. A gente tem 5x mais 1 igual a zero. Então, se pedirem para vocês encontrarem o zero da função ou a raiz da função, vocês vão pegar a funçãozinha, tá? E igualar a zero. Então, qual que é o passo a passo disso? A princípio, a ideia é isolar o x, tá? Então, vou deixar quem tem x para um lado, que é o 5x. Quem não tem x, eu vou passar para o outro lado. Esse 1, ele estava somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Pronto, né? E agora? Eu preciso, para eu encontrar essa raiz, eu preciso achar o valor do x. O que o 5 está fazendo com o x? Toda vez que eu tiver uma letrinha, né, um número do lado da letrinha, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu passo para cá, dividindo. O menos 1
estava do outro lado, eu coloco ele, mantenho ele aqui. Coloquei o menos na frente da fração, porque toda vez que tiver uma fração onde um número é positivo e outro é negativo, fica mais elegante a gente escrever o menos na frente. Então, o que esse menos 1/5 significa? Esse menos 1/5 é a raiz da equação, ou a raiz da função, ou o zero da função. Uma dúvida que às vezes é bem recorrente, professora, o 1 você trocou de sinal. Ele era positivo, você jogou ele negativo. O 5 era positivo. Por que ele não veio negativo? Porque, na verdade, a gente não troca de sinal. A gente inverte o que estava fazendo aqui. O 1, que operação ele estava fazendo? Ele estava somando. Qual que é a operação inversa da soma? A subtração. Então, ele passa do outro lado, subtraindo. O 5, o que ele estava fazendo com o x? Ele estava multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, dividindo, sem trocar de sinal. Ele inverte a operação. Então, essa foi a nossa aula inicial de função de primeiro grau. Nós vamos ver mais alguns exemplos e depois nós vamos fazer algumas aplicações.